Muito boa tarde. Que o Senhor abençoe vocês. Deus abençoe todos. Deus abençoe. Vocês não sabem quanta alegria eu sinto estando aqui com vocês. Vocês sabem que eu amo vocês com todo o meu coração. Que a minha vida é de Deus e de vocês. Que o meu Deus abençoe vocês nessa tarde. E hoje estaremos em festa com o nosso Deus. Obrigada, obrigada. Glória ao nome do Senhor. Hoje há muita felicidade, irmã Maria Luísa. Aqui em Bucaramanga tem uma irmã que levava 20 anos sem poder caminhar, tinha uma enfermidade no cérebro e tampouco poderia se alimentar. E ela ficou com a sua boca paralisada e não podia caminhar. E faz 2 meses sonhou com a nossa irmã Maria Luísa, que lhe impunha mãos. E depois dessa imposição de mãos, ela disse: eu te peço, Senhor, que no dia do estudo bíblico, que eu chegue aqui caminhando ao Coliseu. E hoje chegou aqui caminhando. Todos estamos emocionados. Glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Senhor. E também aconteceu algo muito bonito, que é um ensinamento, que uma irmã de Florida Blanca sonhou que ela pegava um avião desde Barranca Vermelha a Bucaramanga, e quando chegava, o aeroporto estava com uma luz muito resplandecente, era uma luz muito intensa, e ela dizia: Senhor, por quê? E uma voz respondia: porque minha serva Maria Luísa chegou a Bucaramanga. Isso é o que está acontecendo hoje aqui. Glória a Deus. Essa luz é o Senhor Jesus em nossa irmã. E uma ideia de nossa irmã Maria Luísa e do nosso irmão César Eduardo Moreno e nossa irmã Ângela Oviedo, que era que viessem a maioria dos pastores da Venezuela com suas esposas e com seus filhos. E olha a bênção que para nossos irmãos. Podem ficar de pé, irmãos, que toda a igreja possa os aplaudir. Glória a Deus. E aqui está o nosso irmão Maurício Munhoz, que é o supervisor da Venezuela, e que vai agora dar uma saudação a vocês. E assim depois todos, bem-vindos, irmãos, adiante. Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde, que Deus os abençoe grandemente, que a alegria está aqui com vocês, assim como vocês estão felizes, nós também estamos, glórias ao Senhor. Irmã Maria Luísa, obrigado por essa maravilhosa oportunidade, como bem disse o nosso irmão Carlos Alberto, estamos felizes de estar aqui e receber essa bênção, que é uma amostra de tanta bondade, da misericórdia do Senhor, e também a bondade imensa da nossa irmã Maria Luísa e do nosso irmão César Eduardo, nossa irmã Ângela Oviedo, permitindo que todos os pastores viessem da Venezuela com nossas esposas e nossos filhos. Estamos muito felizes. Irmãos e irmãs, meu nome é Maurício Munhoz, venho da igreja de Caracas e pela misericórdia de Deus supervisiono as obras na Venezuela. Deus abençoe a todos, irmãos. Irmão, conte-nos rapidamente o que lhe disse a irmã no estudo bíblico anterior em Bogotá. Obrigado. Bom, irmão, pela misericórdia de Deus, o Senhor me deu uma bênção muito bonita, que é participar da orquestra da Igreja do Senhor, ali tocar o trompete. Recentemente se realizou o 4º estudo bíblico de Movistar Arena, e a nossa irmã Maria Luísa ensaiou conosco. E no dia que eu fui ao ensaio, quando a irmã me cumprimentou, me disse: irmão Maurício, lhe vemos ali como que abandonado lá na Venezuela. E me disse isso 2 vezes, irmã. Mas eu lhe disse: irmã, nunca nos sentimos abandonados. Eu penso que essa experiência de hoje é uma amostra fiel de que Deus nunca nos abandonou e que sempre estamos também na mente e no coração da nossa irmã Maria Luísa. Glória ao Senhor. Na sexta-feira, antes de fazer a viagem aqui para a Venezuela, estive no culto na igreja. Antes de vir fazer a viagem aqui para Bucaramanga, estive na igreja de Caracas, no louvor, na parada da manhã, e uma irmã me disse que teve uma experiência, e ela contou que enquanto estávamos ali louvando ao Senhor, que do púlpito começou a brotar muitas águas, e na visão ela via
que no meio de todas essas águas descia a nossa irmã Maria Luísa do púlpito e impõe a mão a todos na igreja, de maneira que nunca estamos ali sozinhos, nunca estamos desamparados, que a glória seja para nosso Deus. Obrigado, irmã, Deus abençoe, glória ao Senhor. E eu também, antes de fazer a oração, gostaria de dar graças a Deus por esse estudo bíblico tão maravilhoso, agradecer a Deus também por todo esse bom propósito do nosso irmão César Eduardo Moreno e da nossa irmã Ângela Oviedo de organizar esses estudos bíblicos tão preciosos. E isso é algo maravilhoso, porque é todo melhor para Deus. Há uma ótima produção nesses estudos bíblicos, isso é extraordinário. Vocês vão ver no estudo bíblico de Movistar 4, a produção audiovisual é impecável, é de última tecnologia, é algo muito grandioso, é o melhor. E assim como nós estamos sendo beneficiados com esses eventos maravilhosos a cada dia, com essa tecnologia, glória ao Senhor. E bendito é nosso Deus, louvores ao Senhor. E com essa felicidade que todos estamos sentindo, vamos ficar de pé e vamos dedicar ao Senhor esse estudo bíblico. Bendito Pai Celestial, te damos a honra e a glória por esse estudo bíblico. Tu és o Deus vivo, que nós te amamos, porque o Senhor vive, porque tu nos fala. E também, Senhor, nós sabemos que tu ordenaste que fizessem-se os estudos bíblicos com a nossa irmã Maria Luísa, e ela, obediente à sua ordem, tem feito os estudos bíblicos, e por isso o respaldo tão grande, tão poderoso, tão imenso, pela obediência à sua palavra, e a promessa também que todo aquele que viesse ao estudo bíblico seria grandemente abençoado, e nós somos filhos dessa promessa e nos sentimos seguros, convencidos delas e orgulhosos de ti, Senhor. Te rogamos nessa tarde que esteja aqui conosco, nos enchendo cada dia mais com a sua presença, com a plenitude que tu dás à nossa irmã Maria Luísa e todo o seu povo, a todos os nossos irmãos e irmãs que vão também assistir este vídeo, e todas as pessoas também que chegarão pela primeira vez pela internet. O Senhor faça tudo, todo o teu plano, o teu propósito com cada um perfeitamente, e assim seja, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sua luz, a luz do Senhor Jesus, que enche a nossa irmã Maria Luísa, como sentimos, mais e mais, mais e mais. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, glória ao nome do nosso Senhor. Vamos cantar um coro, para depois darmos sequência com a nossa irmã Maria Luísa. Que felicidade tão grande que o Senhor nos dá. Cantemos o coro 112, a fonte acima. Número 112. Quem dará a honra e a glória ao Senhor? Quanto amamos o nosso Deus, e agora muito mais,
recebendo a nossa amada irmã Maria Luísa, que tanto amamos com todo o nosso coração e agradecemos tudo que faz pela igreja e por cada um de nós. Recebemos com essa felicidade, glória ao nome do nosso Deus. Muito obrigada, irmãos e irmãs. O Senhor abençoe vocês grandemente, o dia de hoje e sempre. Esta é a Igreja do Senhor. Esta é a congregação de Deus. E nós nos sentimos orgulhosos disto. E estamos muito felizes. Ele disse que ele ficaria responsável de formar uma igreja muito grande na Colômbia e em todos os outros países. Foi isso que Deus disse e o Senhor está cumprindo isto. Graças a Ele, graças ao nosso Deus. Os louvores sejam para o nosso Deus. Vocês podem sentar, quem tiver Bíblia, quem tiver bem. Vamos abrir aqui a Bíblia em 1 de Timóteo, capítulo 3. Em 1 de Timóteo, capítulo 3, vamos honrar o nosso Deus com a meditação e também com as perguntas e as respostas. Embora não sejam muitas, porque o tempo, bem, com 8.000 pessoas é impossível. 8.000 pessoas e teremos o quê? Tempo para 5 perguntas? Tomara que tenhamos mais perguntas, mas mesmo assim, não é tanto, às vezes, a quantidade, mas a qualidade da vida espiritual, da harmonia, da alegria e da sinceridade que nós podemos oferecer ao nosso Deus, o amor que oferecemos para Ele. 1 de Timóteo, capítulo 3, diz: a palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, quando está falando sobre os bispos, está se referindo aos pastores, está se referindo aos pregadores ou aos diáconos, aos ministros da palavra de Deus. Então diz: boa obra deseja quem desejar isto, mas é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irrepreensível quer dizer que seja perfeito, que viva uma vida perfeita diante de Deus, que não tenha defeitos, fraquezas, vícios, sentimentos da sua carne, que o conduzam a ofender a Deus e destruir ele mesmo a sua vida espiritual. E eu digo ele mesmo ou ela mesma porque aqui não é somente para os homens, mas para as mulheres também. Porque o Senhor, faz muitos anos, ele falou claramente que ele usaria as mulheres igual aos homens. E é verdade. É a verdade, porque eu sou o testemunho disso. Eu sou o testemunho disso. Então Deus, ele usa também, ou vai usar, ou está já usando as mulheres. Hoje o Senhor está usando muitas mulheres na igreja. Portanto, aqui não deveríamos mais dizer bispo, nem pregadores, nem pastores, mas pastoras também, homens ou mulheres. Mas mesmo assim, o requisito que o apóstolo aqui, naquela época, onde somente era o homem quem tinha o valor, a voz, a autoridade, e a mulher, ela era afastada naquela época. Porém, no dia de hoje, onde o Espírito Santo tem nos ensinado que Deus usa a mulher igual ao homem, que dá para ela o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo respaldo. Então, hoje nós entendemos que isto é para homens e mulheres. Portanto, no verso 2, onde diz que seja irrepreensível, eu vou falar de novo, é não ter pecado, não ter mancha, mas viver uma vida reta diante de Deus. Porque muitas pessoas, homens ou mulheres, na congregação, desejam servir a Deus, desejam trabalhar para Deus. Então, este é o requisito, serem irrepreensíveis.
não ter defeito nenhum, não precisarem de chamado de atenção nem admoestações por nada. Isto é muito lindo. Marido de apenas uma mulher. Bem, naquela época, na época onde o apóstolo escreveu esta carta, naquela época, o costume, e até agora é o costume em algumas comunidades, onde um homem tem mais de 2 mulheres. Diz que se ele for muito rico e milionário, ele pode ter até 4 esposas. É o que a lei permite em alguns países. Aqui, naquela época, o costume era que um homem tivesse mais de 2 mulheres, mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, no seu evangelho veio mudar esse sistema de vida bagunçado. O Senhor quis ordenar e organizar, arrumar a vida dos seres com a sua formosa palavra, com o seu evangelho, com as boas novas. Então, o Espírito Santo revelou aqui para o apóstolo. E ele, sabendo como era a cultura e o costume da época, ele disse: deve ser irrepreensível e que seja marido de apenas uma mulher, que seja sóbrio, que seja prudente. Homens e mulheres que desejam trabalhar para Deus como evangelistas, como pregadores, como mestres, como pessoas que querem estar aqui em pé num púlpito ensinando a congregação e pregando para eles, devem viver uma vida assim, prudente, organizada, diz aqui, ter qualidades e virtudes que sejam aptos a ensinar, apto para ensinar, com sabedoria, com inteligência, com educação, não com sátiras ou indiretas. Porque muitas vezes as pessoas sobem aqui para usar indiretas contra as pessoas, ou falar contra alguém, ou criticar. Não. É para que a pessoa possa se edificar na sua vida espiritual. Quem sobe aqui neste lugar tem que ser uma pessoa que edifica, que constrói, que inspira com os seus valores. É isso. Mas nós conseguimos isto diante de Deus, pela vida que estivermos levando também, a boa vida que estivermos tendo, sendo irrepreensíveis, agradando a Deus em tudo. Então, o que Deus faz? Ele respalda esse homem, essa mulher que sobem no púlpito para ensinar, para presidir diante de uma congregação. E então a congregação recebe os frutos, recebe a edificação, porque Deus está com a pessoa que está no púlpito, Deus está o respaldando ou a respaldando. É isso o que aqui o Espírito Santo está nos ensinando por meio do apóstolo Paulo. Diz no verso 3, não dado ao vinho, não violento. Quer dizer, deixar as raivas, as iras, as brigas, não se exaltar, eu diria. Não ser cobiçoso de ganâncias desonestas. Vejam que temos de usar o dicionário para que nós possamos aprender o que significa ser cobiçoso de ganâncias desonestas. A cobiça é desejar o que os outros têm ou o que os outros fazem, especialmente com as ganâncias desonestas. Temos de ser sábios e tomar cuidado para que nós não acabemos fazendo fraude contra as pessoas, vendendo produtos falsos, vendendo ou oferecendo que serão milionários ou ricos se me depositarem um dinheiro aqui. Então, faremos aqui uma pirâmide e depois vamos fazer uma cadeia de empréstimos. Você coloca tanto de dinheiro e você receberá todo esse dinheiro e negocia. E no final, então, os primeiros que deram o dinheiro são os que perdem porque os outros gastam o dinheiro. E quando é a sua vez, já não há mais dinheiro. Isto é fraude. Isso também são ganâncias desonestas, são coisas honestas. Há muitos elementos que abrangem as ganâncias desonestas, enganar as pessoas, vender produtos que não sejam reais, nem tenham um valor justo. E uma outra também, hoje, na vida ao nosso redor, também encontramos a dependência química,
a venda de produtos, de droga, todas aquelas coisas que as pessoas às vezes dizem: eu trabalharei nisso, semearei, colherei, venderei, farei comércio, porque isto gera muito dinheiro. Mas o que acontece é que se envolve com drogas, com a venda de coisas ilegais, e tudo isto é desagradável diante de Deus, e isto faz que Deus não respalde a pessoa, tire o respaldo dela. Deus se afasta porque suas orações não são mais válidas, porque a pessoa pode até orar, mas Deus não ouve mais, porque ela está agindo errado. Porque às vezes a pessoa acha que está fazendo certo com os seus negócios, mas não percebeu que os seus negócios estão errados, porque é uma coisa ilegal e desonesta. Bem, há muitos elementos que abrangem essa frase ganâncias desonestas, e isto serve para que nós analisemos. Quando nós lermos na Bíblia estas frases, devemos analisá-las profundamente para que possamos entender bem e dessa mesma forma possamos nos arrepender, mudar e desejemos agradar ao nosso Deus em tudo. Aqui diz que não seja dado ao vinho, no 4, que governe bem a própria casa, que tenha seus filhos em sujeição, significa que os eduque, que saiba os educar, os criar, lhes ensinar, que seja bom exemplo para eles, porque o pai e a mãe devem ser bom exemplo para os seus filhos. Isto é a sujeição. A sujeição não é humilhar nem escravizar. A sujeição é apoiar, consolar, amar, dar carinho, ter consideração, ser bom exemplo, bom testemunho, lhes dar bons ensinamentos e valores. É essa sujeição, que estejam sujeitos como nós estamos sujeitos ao Senhor, ou o Senhor está nos sujeitando, é porque Ele diz: vem, fiquem comigo, porque eu darei para vocês a paz, o repouso, a bênção, a felicidade. Eu dou tudo para vocês e vocês estão sujeitos a mim. Se vocês se soltarem de mim, ficarão sozinhos e abandonados e não terão paz nem felicidade. Mas se vocês se sujeitarem a mim, se aderirem a mim, ficarão atadinhos ao meu corpo, é o que o Senhor disse. E nós seremos felizes em todos os aspectos da nossa vida. É isso que significa a palavra sujeição, e é por isso que diz os filhos em sujeição, com bons exemplos, com bom testemunho, com uma boa educação e criação no lar, que seja para que a honestidade reine no meio deles. Diz: pois quem não sabe governar a própria casa, não pode cuidar da igreja do Senhor. A pessoa que quiser servir a Deus, homem ou mulher, que não seja uma pessoa ignorante na palavra de Deus, na doutrina de Deus, deve aprender a doutrina e se preparar, tem que estudar e aprofundar e se ajudar para que ele possa se desenvolver aqui no meio com as pessoas, para que possa falar com boas palavras, sem ofender ninguém, sem usar palavrões, nem xingamentos, nem ditados, que seja realmente uma pessoa de Deus, porque se esforçou, porque ela se preparou, estudou, leu, orou, pediu para Deus lhe respaldar e lhe ajudar para que possa estar aqui neste lugar na frente da congregação. É esse o esforço que devem fazer aquele homem, aquela mulher que desejam servir a Deus. E eu sei que muitos de vocês, já Deus falou que um dia vocês servirão a Deus, evangelizarão e levarão a palavra de Deus para as pessoas. Então a preparação é importante. Lerem a Bíblia. E diz que não se envaideça, quer dizer que não seja orgulhoso, vaidoso, pretensioso, nada disso, porque então cairia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, das pessoas do mundo, diz, e deve ter bom testemunho dos que estão de fora, dos inconversos, das pessoas do mundo que não conheceram a Deus, que tenha bom testemunho, que a sua vida seja uma vida mais ou menos de acordo. É esse o requisito para que
aquele que deseja, anseia subir num púlpito, servir a Deus. Não somente no púlpito, mas é para a obra evangelizadora, para sair, abrir igrejas, pregar aos grupos, ensinar para as pessoas. Algum dia, há pessoas que possam lhe pedir: eu gostaria que você falasse para mim de Deus. Eu sei que você vai numa igreja, me fala sobre Deus. E ele ou ela ficam na frente e falam com eles e ensinam para essas pessoas que lhes pediram. Assim, porque estão se preparando em doutrina, aprendendo o caminho de Deus. E como nós aprendemos o caminho de Deus? Por meio dos ensinamentos, dos estudos bíblicos, lendo a Bíblia, orando a Deus, pensando nisso, é que nos preparamos. E nós temos de servir a Deus, porque Deus chamou todos nós para evangelizar o mundo. Os que estamos hoje aqui, em quantos países nós poderemos evangelizar? Aqui temos 8.000 pessoas. Entre esses 8.000, que sejam um por país, seriam 8.000 países. E quantos países vocês acham que há? Quantos países deve ter? Muitos povoados, muitas cidades que precisam de Deus. Então, irmãos, vocês não fiquem desanimados, não digam: Deus não me usa nada, eu não sirvo para nada, eu estou aqui há tantos anos e Deus não me cumpriu ainda. Não fala assim. Se esforce. Fale: alguma coisa está me faltando. Alguma coisa me falta, eu preciso ficar em dia com o Senhor, preciso continuar lendo a Bíblia para descobrir onde é que eu estou faltando diante de Deus. Eu preciso continuar lendo e aprendendo, porque se eu aprender, o Senhor, Ele estará comigo, perto de mim. É isso o que você deve sentir e crer. Não se sinta sozinho, nem se sinta ignorado por Deus. Não sinta que Deus afastou você ou abandonou você, porque Deus é amor e misericórdia e Ele está com as pessoas que o buscam, que anseiam zelosamente Ele. Então é isso que nós devemos continuar fazendo e aqui nos esforçar para servir ao Senhor. Aqui na leitura que segue diz requisitos para os diáconos, que é o mesmo. E são os mesmos requisitos, e para as mulheres, os mesmos requisitos Deus está enviando para elas. E nós que amamos ao Senhor e quem temos promessas, porque eu sei que muitos de vocês têm promessas. Vocês estão esperando as promessas de Deus, e muitos receberão elas em breve. Muito em breve receberão elas. Então, não fiquemos desanimados. Não fiquemos desanimados, mas vamos continuar, cada um. E quando vocês orem, peçam para Deus pelas suas congregações. Peçam para o Senhor levantar em cada congregação muitos profetas e muitas profetisas. Porque por meio dos profetas e das profetisas é que o Senhor limpará a igreja, vai purificando-os, vai os aperfeiçoando e cada um então que receberá a admoestação, a consolação e a exortação da parte do Espírito Santo, crescerão espiritualmente. Então, temos de orar para que o Senhor levante, que Ele não levante pessoas orgulhosas, porque há muitas pessoas que se enchem de orgulho e de vaidade, e o que acontece é que os verdadeiros filhos de Deus não buscam, não pedem ao Senhor, mas acabam adormecendo. Ao invés disso, há outros que têm espíritos enganosos, porque o diabo, como ele tem tanta inveja, ele traz muitas pessoas com espíritos enganosos. Ele os coloca na congregação, porque essas pessoas são vítimas do diabo. Elas não têm culpa de terem esses espíritos, mas o diabo usa eles aproveitando as circunstâncias e mistura eles na congregação. E os filhos de Deus adormecem. E essas outras pessoas com espíritos enganosos levantam falando que eles falam em línguas, ou profetizando, ou dando revelações. Mas eles não têm doutrina, porque é aí onde conhecemos o que não é de Deus.
na doutrina que as pessoas têm de ter a doutrina, aprender a doutrina. E essas pessoas enganam. E como elas enganam, acontece que um ou dois acabam se enganando e as pessoas começam a duvidar e se tornarem incrédulos e não querem mais crer. E não esperam mais nada nessa congregação e ficam enraivecidos. É isso que o diabo faz. O diabo, ele vive no meio da congregação vendo quem ele pode destruir, para que a igreja não cresça, para que o Senhor não dê para nós tudo o que nós queremos, a plenitude do Espírito. O diabo trabalha muito. E, irmãos, precisamos de sinceridade e honestidade. Precisamos também o esforço de ler a Bíblia para aprender a doutrina. Quando vocês aprendem a doutrina e leem a Bíblia e aprendem, o diabo não consegue os enganar facilmente. Vocês não se deixam enganar porque descobrem imediatamente as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para destruir a vida espiritual e para enganar com falsas visões e sonhos e profecias. Porque tudo isto tem acontecido e, infelizmente, estes fenômenos têm acontecido na igreja. Mas Deus, Ele sempre tem nos guardado e cuidado faz muito tempo. E é por isso que aqui estamos lutando e batalhando contra o inimigo. Na verdade, faz pouco tempo, um homem chegou na igreja pela primeira vez. Numa das nossas igrejas, ele foi convidado, ele não queria vir, mas a sua família o convidou e lhe pediu para entrar, por favor, e ele entrou forçadamente. E nesse dia, ele recebeu a profecia de uma pessoa e ela lhe disse coisas que não tinham nada a ver com a sua vida, nem com a sua vida privada e de nenhuma forma. E essa pessoa saiu pior, ela saiu enraivecida. E a esposa também foi, a esposa desse homem, e ela também recebeu uma profecia que não era de Deus, porque a pessoa que tinha lhe dado a profecia era uma pessoa que não tinha de Deus, era uma pessoa que estava enganando e não tinham descoberto ela. Infelizmente, o pastor não tinha descoberto essa pessoa e acabou dando profecia para esse homem. Ele saiu bravo com tudo que disse, tudo que tinha ali profetizado, que não concordava nada com a sua vida. E por que eu estou falando essas coisas aqui abertamente? Porque temos de aprender. Então, acontece que também a esposa recebeu uma profecia errada e ele se enraiveceu e disse, eu nunca mais volto na igreja e não me convida mais porque eu não quero ir, e falaram um monte de mentiras para mim. Vocês não acham isso muito triste, irmãos? Isso é muito triste, isso gera muita tristeza. Mas, graças a Deus, passaram alguns anos, e esta pessoa deu a casualidade, pelo que fosse. Ele acabou me conhecendo por meio de umas amizades em comum. E ele ficou sabendo quem eu era, que eu era da igreja. E ele disse, da igreja onde eu fui, e falaram mentiras para mim. Mas tudo bem. Quando nós nos encontramos, o que aconteceu é que nós estávamos numa reunião com pessoas e havia uma pessoa doente, grave, o seu parente. E eu fui visitar essa pessoa doente e essa pessoa estava lá no meio e nós nos encontramos lá. Eu o cumprimentei com muito carinho, mas eu já não me lembrava do que tinha acontecido com ele. Eu não lembrava porque já se passaram alguns anos e eu tinha me esquecido. E naquele momento onde eu orei pela pessoa doente, o Senhor mostrava para mim que eu tinha de dar profecia para esse homem. Então eu disse, vem cá, eu quero orar por você. E ele imediatamente aceitou. Ele aceitou e se surpreendeu. E eu orei. E esta pessoa chorou. Esta pessoa, Deus o mudou, Deus lhe fez uma transformação. Ele disse que sentiu um fogo desde a cabeça até os pés e dentro do seu corpo ele sentiu um fogo e ele sentiu uma felicidade que ele não consegue explicar o que é. E ele disse que ele tinha começado a crer em Deus. E até disse, e eu comecei a amar você porque eu nem a conhecia. E ele começou a valorizar
a valorizar a igreja e mudar o seu pensamento a respeito da nossa igreja. E ele percebeu que sim, realmente alguém cometeu um erro com ele, mas que não são as coisas assim como ele tinha vivido, mas que Deus lhe convenceu. E essa pessoa ficou muito maravilhada e feliz, porque Deus lhe falou sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. E essa pessoa, ele disse que ele queria mais e mais, que ele queria mais e mais. E ele disse mais, eu quero mais. Continue falando comigo, continue falando porque eu quero mais e mais. Essa pessoa ficou transformada, porque Deus provavelmente teve misericórdia depois desse engano que ele viveu, que provavelmente foi o diabo quem armou tudo isso. E então, irmãos, isso pode acontecer na nossa igreja. E não é para vocês se desanimarem nem angustiarem, não é para vocês duvidarem e dizerem, não, eu não vou voltar mais na igreja porque vejo o que aconteceu comigo. Não, irmãos, o diabo, ele está no meio para nos encher de medos e dúvidas, para nós desmaiarmos, formos embora e não buscarmos a Deus. Mas nós temos de ser fortes, corajosos, ler a Bíblia, ter doutrina e sermos firmes no Senhor. E se houve um momento onde o diabo veio contra mim, Deus vai me levantar e vai me ajudar depois, porque no meu coração há sinceridade e amor diante de Deus. Então, temos de seguir em frente e temos de nos esforçar. É necessário. É muito necessário e nós não podemos evitar que o diabo venha entrar no meio da igreja. Nós não podemos evitar. O apóstolo Paulo, já nos dias onde ele ia morrer, Deus lhe revelou e disse, quando morreres, quando fores embora, o diabo virá arrebatar e destruir a igreja. Ele devorará o rebanho e ele vai acabar com tudo. E Paulo disse isso. Ele disse, eu estou muito triste, porque Deus me revelou que depois da minha morte virão lobos cruéis, que é o diabo com todos os seus demônios, e eles vão acabar com o rebanho. Deus revelou para o apóstolo isso. E o que aconteceu? Aconteceu assim mesmo. A igreja primitiva durou uns 100, 150 anos. Eu não acho que tenha durado 200 anos a igreja primitiva, porque o diabo veio e a destruiu, como Deus revelou para Paulo. E por que Deus permitiu isso? Nós não sabemos. Só Deus o permitiu para que as pessoas pudessem aprender e amadurecer, para as pessoas lerem as escrituras e se informarem e conhecerem o caminho e aprenderem a serem corajosos e sinceros e retos diante de Deus, porque temos de viver uma vida reta diante de Deus, não somente aqui como pregadores, mas também como crentes, para que dessa mesma forma Deus possa nos ajudar, nos proteger e nos guardar. Eu confio no Senhor que esta igreja vai continuar até o fim, porque o Senhor o prometeu. Mas o que aconteceu quando, na época do apóstolo Paulo, que a igreja primitiva acabou, nós não sabemos porque Deus o permitiu. Deus permitiu isto e o Senhor, o Espírito Santo, ele se afastou dos crentes e os deixou sozinhos, porque depois vieram os impérios e os reis, os governantes, formarem as suas religiões da sua forma e continuar na idolatria. E depois, o Senhor teve misericórdia. Ele teve misericórdia. E no século XVII, ele incentivou um sacerdote católico lá no Vaticano, chamado Martinho Lutero. Ele o incentivou a ler a Bíblia. E a história diz que quando Martinho Lutero começou a ler a Bíblia, ele descobriu que tudo que estavam praticando era uma mentira, era um engano, e ele se rebelou. Porque Deus colocou isso no seu coração. E Deus permitiu isso porque foi desde aí que Deus começou a se manifestar novamente ao mundo. Dessa forma, Deus começou a se manifestar ao mundo. Porque depois, no século XIX, é quando
Martinho Lutero, ele já se retirou da sua religião de idolatria, ele começou a ler a Bíblia, começou a ensinar para as pessoas lerem a Bíblia e dizer, a Bíblia é a que diz a verdade. E já no século XIX, a história conta para nós que o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo alguns, eles falavam em línguas, e assim sucessivamente, século XX e XXI, e aí Deus começou a dar visões e sonhos para alguns crentes de algumas congregações pentecostais, quer dizer, onde eles criam no falar em línguas. E o Senhor assim teve misericórdia. E entre essas pessoas, chegamos nós. Chegamos nós nessa igreja pentecostal. E então, nessa igreja pentecostal, então, falaram para nós que tínhamos de receber o Espírito Santo e falar em línguas, mas só até aí, só e mais nada. E era restrito também. Você não pode falar frequentemente, porque isso não deve ser assim. É uma vez só que você fala em línguas e depois você fica calado. E assim, então, nós oramos, buscamos a Deus até quando Deus deu a ordem para nós. Chegou o momento onde descobrimos os dons espirituais e temos de buscar os dons espirituais. Então, o que Deus fez? Lendo a Bíblia, porque quando eu conheci a Bíblia, comecei a ler e até o dia de hoje eu não paro de ler a Bíblia. Então, eu aprendi a viver a vida reta com Deus. Eu aprendi a viver e ser honesta. Eu aprendi a ser sincera. Aprendi a ser justa. Eu aprendi a amar as pessoas e não ser hipócrita. Eu aprendi a gostar de todos. Eu aprendi a não olhar para os defeitos físicos de ninguém, olhar só a sua alma, o seu coração. Isso eu aprendi daqui, da Bíblia, de tanto ler. Eu aprendi, consegui mudar e Deus me ajudou. Então, agora Deus me colocou aqui neste lugar. E então o Senhor, Ele nos deu mais e mais e tem nos ensinado e continua nos ensinando a cada dia. E agora vem esse respaldo maravilhoso do Senhor, quando Ele disse, eu respaldarei vocês, porque naquele dia que o Senhor nos chamou, no ano 68, 69, o Senhor disse, há muitas congregações no mundo, sim, há muitos que leem a Bíblia e dizem que eles são cristãos, mas eu não estou com eles, porque eles são orgulhosos, o que nós acabamos de ler, eles são ambiciosos, eles são desonestos, eles não pregam por amor, só por dinheiro, eles têm ambição, eles gostam dos primeiros lugares, há hipocrisia neles, e é por isso que eu não estou com eles. E o Senhor nos ensinou por meio da Bíblia. Irmãos, é por isso que temos de ler a Bíblia, lê-la com o coração, e Deus vai nos ensinando e nos educando, e assim que vão se cumprir os anseios que temos de que na nossa igreja tenhamos profetas e profetisas que são para aperfeiçoar a vida espiritual do crente. O profeta de hoje não é como na antiguidade. Vocês não esperem um Isaías, não esperem um Jeremias, um Ezequiel, um Elias, não esperem esse tipo de profetas ou profetisas, porque também houve profetisas. Vocês precisam crer que os profetas e as profetisas de hoje são diferentes. É simplesmente ter os dons, e quando você ore por uma pessoa, quando Deus te der revelação a respeito de uma pessoa, você fale ao fundo do coração dela. Possa admoestá-la e ensiná-la, corrigi-la. E Deus aí mesmo faz promessas para essa pessoa. E então a vida dessa pessoa começa a crescer. A pessoa começa a mudar a sua vida que estava errada por uma vida que é reta diante de Deus. E a pessoa começa também a ler a Bíblia e buscar a Deus com o coração. E isso é o que se chama a perfeição. E é isso que Deus disse, que na igreja Ele colocará os seus profetas para aperfeiçoar os crentes. Então, o Senhor não se interessa tanto em falar sobre o mundo. O interesse do Senhor é falar com cada crente para santificá-lo e aperfeiçoá-lo e dessa forma formar uma igreja perfeita.
São esses os profetas de hoje e as profetisas. Portanto, não esperem que chegue o Elias falando não vai chover, então não chove. Não, o Senhor, ele não se importa se chove ou não chove, porque ele já deu leis para a natureza. Mas o Senhor se importa com você, como é que você viva uma vida santa e reta. É isso que Deus quer, almas para o reino dos céus. Então, não sei quantos de vocês gostariam realmente ser profetas e profetisas na igreja. Mas não é para profetizar que as nuvens ficarão pretas e que os céus ficarão vermelhos e o céu mudará de cor. Não é para isso, não. Isto não edifica a vida espiritual de um crente. É para que, na igreja, você possa falar com uma pessoa e dizer: você é uma pessoa que tem muito orgulho e que é muito grossa e você não conseguiu deixar essa fraqueza, mas eu te ajudarei. Talvez o Senhor revele para você, te ajudarei, tirarei isso de você, e a pessoa fica feliz e Deus tira essa rebeldia, essa atadura, a pessoa fica liberta, perfeita desse defeito que ela tinha. É isso que é a perfeição, e tirando o que é de ruim na pessoa, é essa perfeição. Então você ficará feliz porque dirá: irmão, veja, o dia que você orou por mim, Deus me libertou. E eu tinha muita raiva, mas agora não tenho isso mais, porque quando você orou por mim, o Senhor me admoestou pela sua boca para eu deixar isso, e o Senhor me mudou. E agora eu sou uma pessoa que é livre disso. Glória a Deus, eu mudei, eu sou feliz. É isso. É esse o trabalho do profeta, da profetisa. É esse o trabalho destes bispos, o trabalho destes diáconos e diaconisas. Portanto, homens e mulheres, a sua tarefa é ler a Bíblia e pedir para Deus em oração que na sua congregação o Senhor coloque esses profetas e profetisas. E não é necessário que o Senhor o chame para que eles recebam um título, uma condecoração, não é para isso. Simplesmente o Senhor vai dando esse dom, vai usando a pessoa e ninguém percebe. Percebem as pessoas que recebem benefícios. Percebe a pessoa que está fazendo a imposição das mãos e pensa: muitas pessoas já me chamaram para me dizer que com a minha imposição das mãos receberão bênção. Obrigada, Senhor, porque isto vai me ajudar a seguir em frente e te buscar mais e mais. Ou será para me encher mais e mais de orgulho? Não, para te buscar mais e mais, Senhor. É isso. Enquanto Deus mais nos der, não se esqueçam que enquanto mais Deus nos dê, mais simples e humildes nós deveríamos ser. Mais sinceros e amorosos e carinhosos, como Deus tem colocado em mim esse amor e carinho por todos vocês. É isso. É tanto amor e carinho que a minha vida é dedicada para vocês. Tudo que eu faço é para Deus e a igreja. Eu sacrifico certas comidas que eu gosto, eu faço o sacrifício de não comer porque elas me fazem mal, porque eu quero ter saúde para Deus e para vocês, porque eu amo a Deus, e eu amo a igreja, e eu amo toda a igreja no geral, e eu fecho os meus olhos e eu vejo todas as congregações naqueles 100 países onde Deus tem permitido a sua igreja chegar. Sejam da cor que sejam, eu sinto amor e carinho por eles. Quando mandam fotos para mim dos crentes na África, eu amo eles, não conheço eles, mas já os amo só pelo fato deles terem ouvido a palavra de Deus e estarem louvando a Deus como nós. É isso. É esse o trabalho. É esse o trabalho dos diáconos, dos bispos, dos profetas, e as profetisas são a mesma coisa, mestres e mestras, são os mesmos dons que Deus dá, e o trabalho é quase igual o de todos eles, para cada pessoa. O mestre, ele edifica. O profeta edifica a vida espiritual. O diácono, ele também prega e edifica. O pastor, o pregador, como nós formos chamar, é para edificar a vida espiritual de cada um. Então, a tarefa de vocês é ler a Bíblia, não é? E ter sinceridade. Aqui, sinceridade. Amar. Tomem cuidado com a inveja. Tomem cuidado com os rancores.
muito cuidado com os rancores, a inveja, as fofocas, as murmurações. Tomem cuidado com essas coisas. Tudo o que vocês verem que está lhes prejudicando, orem a Deus. Deus ouvirá e limpará vocês. Bem, os meus queridos irmãos e irmãs dos diferentes lugares, das diferentes igrejas, eu fico tão feliz vê-los aqui, saber que eu tenho aqui um pedaço do coração de lá da Venezuela, da igreja da Venezuela, há um pedaço do coração deles aqui. E eu fico tão feliz. E também há um pedacinho de coração das igrejas dos irmãos de Cúcuta. E eu fico muito feliz. O meu Deus abençoe vocês. E agora sim, vamos... Também, eu gostaria de sair do assunto. Eu saio do assunto sempre. Provavelmente eu falei tantas coisas e eu pensei que seria só um assunto. Mas eu gostaria sim de dar um ensinamento geral para toda a igreja sobre as irmãs que têm dons espirituais, as irmãs que fazem posição das mãos e têm dons espirituais. Por favor, quando vocês vierem na igreja, na congregação, ou quando vocês forem nas suas congregações, servir a Deus com a imposição das mãos e com a profecia, se vistam com modéstia, vestidas com modéstia. Tomem cuidado de ir com calças justas, apertadas, saias, mini saias curtas, apertadas ao corpo. Tomem cuidado de ir com decotes. Se vistam muito bem para ir profetizar, porque há homens na congregação. Se fosse uma congregação só de mulheres, não tinha problema nenhum. Mas como há homens, então é uma falta de modéstia que vocês estejam inclinadas, fazendo imposição das mãos, profetizando e vestidas mal. E atrás de vocês, provavelmente, há homens e mulheres, e eles estarão olhando para você, e isto é um tropeço, e isto serve como uma tentação, uma armadilha, uma perturbação, uma distração. É uma distração espiritual. Isto distrai e prejudica a vida espiritual. Porque a pessoa começa a me olhar e dizer, veja como está vestido, veja como está vestida. Então, as irmãs tenham recato e modéstia, decoro, quando vocês forem na igreja. As irmãs que não têm dons espirituais, nem fazem posição das mãos, mas gostariam, desejam receber os dons, também não é ruim vocês se vestirem bem para a igreja, com seus vestidinhos, mas sem mostrar o seu corpo apertado, porque isto é uma distração para os homens e, bem, até mesmo para as mulheres que começam a se criticar umas com as outras. Não temos de negar isto. Então, nós sejamos sábios na nossa forma de agir dentro da igreja do Senhor. Se vocês fizerem isto com amor a Deus, para agradar a Deus, Deus abençoará vocês, respaldará vocês e ajudará vocês em tudo, e lhes dará dons, e vocês terão o respaldo do Senhor sempre, porque tentarão agradar a Deus em tudo, até mesmo na sua forma de se vestir, no momento que for necessário. Bem, eu peço desculpas, mas este ensinamento é geral para todas as igrejas, até mesmo para as da África. Bem, irmãos, irmãs, só temos 10 minutos de perguntas. Perguntas no dia de hoje. Vamos agora sim com as nossas perguntas, sim? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda à sua casa. Nós estamos muito felizes de tê-la conosco. Receba uma saudação cordial da Igreja de Flórida Branca. Obrigada, obrigada. Irmã, a senhora é para nós aqui em Santander, na Colômbia, a nossa irmã da alma. Nós a amamos com o coração. Eu tenho uma pergunta em Ezequiel 20, verso 40. Sim, irmã. Ezequiel 20, pode ler, irmã. Porque em meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela na terra.
Ali vos aceitarei, e ali demandarei vossas ofertas e as primícias de vossas dádivas, com todas as vossas coisas consagradas. Irmã, eu entendo que esta é uma profecia que foi dada pelo profeta Ezequiel e nós estamos vivendo ela hoje. Eu gostaria, irmã, que aprofundasse onde fala sobre as primícias de vossas dádivas com todas as vossas coisas consagradas. Obrigada, irmã. As primícias e as ofertas somos nós mesmos. Diz: mas em meu monte santo, que é a igreja, o tabernáculo do Senhor, naquele alto monte de Israel, diz o Senhor, ali me servirá toda a casa de Israel, mas a espiritual, o Israel espiritual, não o físico. Toda ela na terra me servirá. Ali vos aceitarei, falando sobre a igreja. Ali vos aceitarei e ali demandarei vossas ofertas e as primícias, que somos nós mesmos. Nós mesmos somos ofertas e sacrifícios vivos para Deus. Naquela época, as ofertas eram os animais, mas hoje nós somos a oferta para Deus. Nós somos o sacrifício vivo para Deus. Nós temos sacrificado a nossa carne, abandonando o pecado para agradar a Deus. Então, nós somos a oferta a Deus e sacrifício para Deus. E é por isso que temos de viver em santidade. E é por isso que temos de mudar de vida e agradar a Deus. Bem, vamos continuar? Vamos continuar, sim, irmão. Irmã Marilisa, boa tarde, que o Senhor a abençoe. Hoje meu coração está ardendo dentro do meu ser pelo regozijo e a felicidade de poder se dirigir à Rainha Amada de Deus. Receba uma Todos saudação somos cordial. reis, vocês também são reis e rainhas para Deus. Diz a Bíblia que todos nós somos reis e sacerdotes para Deus. Então, vamos nos sentir orgulhosos todos disso. Sim, irmão. Receba uma saudação cordial da Igreja de Piecuesta, da parte do nosso pastor, o irmão Osvaldo e sua família. Obrigada. Irmã, hoje está cumprindo Deus a sua palavra. Tu acabou de falar que naquele tempo os reis, todos procuravam ver o rei Salomão para ouvir a sabedoria que Deus havia dado a ele. E hoje estamos aqui vivendo isto, irmã. Porque os reis e os sacerdotes estamos aqui presentes para escutar a sabedoria de Deus que tem dado à senhora por meio dos seus lábios. Deus abençoe, irmã. Obrigada. Minha pergunta está em 1 de Pedro, capítulo 5. Sim, irmão. Verso 8 ao 10. Posso ler, irmã? Pode. Sim. Sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor buscando alguém para devorar. Resisti a ele firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos em todo o mundo. Ressalto isso, irmã, em todo o mundo. Deus já sabia que todo o mundo conheceria sua palavra. E no verso 10 diz: mas o Deus de toda graça, que nos chamou à sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terdes sofrido por um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoe, firme, fortaleça e estabeleça. Minha pergunta está nessas últimas 4 palavras, irmã, para que, por favor, possa nos aprofundar, que Deus mesmo nos aperfeiçoe, nos afirme, nos fortaleça e, sobretudo, o que o Senhor nos quer ensinar com essa palavra estabeleça. Muito obrigado, irmã. Bem, é o desejo do apóstolo. Aqui, quando diz no verso 8, onde diz sede sóbrios e vigiai, significa que... Vigiar não significa que eu vou deixar de dormir a noite toda, mas que eu esteja atento sempre, lendo a Bíblia, prestando atenção à doutrina do Senhor, prestando atenção ao caminho do Senhor, prestando atenção à minha forma de viver. Como eu vivo? Eu agrado a Deus ou não estou agradando-o? É isso que significa sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o diabo, como leão rugindo, anda ao redor buscando alguém para fazer cair na armadilha, para nos fazer pecar. É isso que o diabo faz. É por isso que diz:
resistir a ele firmes na fé. Nós temos de resistir o diabo, espantá-lo, tirá-lo da nossa presença com a nossa boa forma de viver, com a nossa fé, com a confiança em Deus. Dessa forma, nós espantamos o diabo, tiramos a tentação da nossa vida, porque nós queremos agradar a Deus. E como nós queremos agradar a Deus, o diabo ele tem de fugir de nós e diz, resistir a ele firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos em todo o mundo. Mas o Deus de toda a graça que nos chamou à sua glória eterna, ele vai nos ajudar quando ele vê que nós somos obedientes, amamos a Deus, queremos agradá-lo em tudo. O que Deus faz conosco então? Imediatamente diz aqui que Deus nos aperfeiçoa, Ele nos afirma, Ele nos fortalece e estabelece em nós que nós vivamos ou que estejamos numa estabilidade espiritual perfeita com Ele, com o nosso Deus. É essa promessa que Deus faz. Se você quer agradar a Deus, pode agradá-lo. O que Deus faz? Ele te abençoa, te respalda, te cuida, te guarda. É isso que Deus faz conosco. Bem, vamos continuar? Continuamos com outra pergunta. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Damos a honra e a glória a Deus por este momento que nós estávamos esperando. É uma honra ter a sua presença e da sua comitiva. Agradecemos a Deus pela sua existência e a senhora irmã Maria Luísa por ter crido em Deus e nos permitir estes momentos tão agradáveis. Irmã Maria Luísa, para nós, a oração é o alimento espiritual. Nos permite nos comunicar com Deus e nos aproximar do Pai Celestial. Mas em Provérbios 28:9, sim, irmã, diz, quem afasta seu ouvido para não ouvir a lei, sua oração também é abominável. Irmã Maria Luísa, isto quer dizer, este verso, que se um crente não obedecer a Deus, a oração que ele elevar pode ser rejeitada por Deus? Muito obrigada. Exatamente, irmã. Como você entendeu, é assim. Quem não quer cumprir o mandamento do Senhor, aprender as coisas do Senhor e mudar para agradar ao nosso Deus, diz aqui que a oração que essa pessoa fizer, Deus não ouve, nem abençoa também. Então, nós temos de ser sábios, temos de ser humildes e simples e aprender de Deus, aprender dos caminhos de Deus e seguir em frente para que as nossas orações cheguem na presença de Deus em qualquer momento da nossa vida, quando nós precisarmos. Bem, vamos continuar? Vamos continuar em frente? Sim, irmão. Irmã Maria Luísa, boa tarde. Receba uma saudação afetuosa dos irmãos da Igreja do Norte, com o nosso pastor, o irmão Raul Pereira e sua esposa. Uma saudação cheia de afeto, cheia de admiração, cheia de respeito e de gratidão com o Senhor e com a senhora irmã Maria Luísa. Minha pergunta, irmã, se encontra localizada no capítulo número 15 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Sim, irmão, sim. Exatamente, irmã, no verso número 32. Sim. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 15, verso 32. Sim, irmão. Com a sua permissão, irmã, sim, irmão, sim. Posso ler? Uhum. E Judas e Silas, como eles também eram profetas, consolaram e confortaram os irmãos com abundância de palavras. A irmã nos narra o livro de Atos dos Apóstolos, que no tempo de Paulo e dos apóstolos havia muitos profetas, e menciona alguns aqui. Estava aqui Judas, Silas, Ágabo, Apolo, Barnabé, Filipe, entre outros. E dá a impressão, irmã, que naquela época, se um crente abrisse o seu coração, entre aspas, facilmente poderia obter essa bênção de ser profeta. Então a pergunta é,
em duas partes, irmã. A primeira, isso poderia ter acontecido porque eles tinham raízes judias, ou quem sabe nessa época se havia poucas distrações, ou melhor, era um plano de Deus para que demonstrar que o seu evangelho é poder. E a segunda parte, irmã, que a senhora já nos ensinou hoje, num ensinamento precioso sobre os profetas e as profetisas que vão se levantar na igreja, mas também, irmã, que nos complementasse o que deve fazer um crente para alcançar essa bênção tão preciosa. Obrigado, irmã. Bem, então o irmão, ele diz que são profetas e profetisas que se levantarão. E eu conto para vocês que na igreja já há profetas e profetisas. O que acontece é que eles não estão trabalhando com toda a força ou com toda a potência ou o poder ou o respaldo de Deus por ignorância de não ler as escrituras, por ignorância de não se converter a Deus 100%, porque há muita imaturidade. Infelizmente, na igreja, há muita imaturidade. E os testemunhos, por exemplo, irmãos, quando as pessoas elas dão testemunho, então um irmão ou uma irmã dizem: eu dou testemunho que Deus disse para mim que eu estaria viajando e realmente já se cumpriu, porque eu mudei imediatamente para um outro país e eu fui para um outro país. Esse testemunho é ouvido pela igreja toda. É ouvido pelos que profetizam. As que profetizam ouvem que essa irmã deu testemunho, que tinham falado na profecia para ela que ela viajaria e que ela já viajou porque ela foi morar em outro país. Então vem a carne. Quando essas pessoas que profetizam ouvem esse testemunho e eles vão profetizar, eles copiam ou imitam a profecia. Como alguém profetizou para ela que ela vai viajar para fora, então eu também vou profetizar. E começam a fazer a imposição das mãos e dizer: você viajará, muito em breve você sairá do país. E o que acontece é que isso não é de Deus, é da carne, é da sua emoção. Então o que acontece? Que Deus não respalda isso. E Deus já tinha essa pessoa, essa mulher, para ser profeta ou profetisa. Mas por eles serem imaduros, por eles se copiarem das profecias dos outros e por copiar o que ficaram ouvindo do testemunho de dizer: se profetizaram isso para ela, eu usarei as mesmas palavras para profetizar. Então vem daí que Deus tira o respaldo e a pessoa então fica com o título que Deus queria lhe dar e o dom que Deus queria lhe dar de ser profetisa, profeta, a pessoa fica estagnada e ela não cresce, a pessoa não progride por ela se copiar dos outros. Eu digo por experiência, porque quando nós começamos a igreja, eu fui a primeira que comecei a profetizar e eu profetizava e as pessoas ficavam muito felizes porque tudo se cumpria. E depois chegaram irmãos e irmãs que começaram a participar da igreja e eles começaram a profetizar. E houve um irmão que tinha inveja de mim, ele sentia inveja de mim. E ele começou a profetizar para as pessoas. E ele dizia: você não deveria confiar na Maria Luísa. Você só pode consultar com o meu servo. Com mais ninguém, com ela não confia nela, não conte sonhos para ela, não conta nada para ela. Você deve confiar no meu servo. E aí as pessoas começaram a contar todas essas coisas. É que eu recebi uma profecia que eu não deveria confiar na irmã Maria Luísa, que eu tenho que confiar só no servo e eu deveria só confiar no servo. E o que aconteceu mais para frente? Que as outras pessoas que começaram a profetizar para as pessoas assim.
Você deve consultar só com meu servo. Não conte para ninguém, somente com meu servo. E os outros também, assim em diante, lhes dando um exemplo do que acontece da imaturidade. Então, todos começaram a se copiar nas palavras. E esse irmão, que não gostava de mim, ele ficava profetizando coisas grandiosas que nunca se cumpriram. Ele disse para uma pessoa, para um jovem, disse: você terá uma concessionária de carros. E o que acontece é que essa pessoa, até o dia de hoje, é muito pobre e ela não tem nenhuma concessionária, não tem nada. Então, tudo isso era da emoção, da inveja, da imaturidade. Eu fiquei sabendo de tudo isso, mas eu agradeço a Deus que eu nunca me deixei contaminar, de me copiar dos outros, do que eles profetizam e como eles profetizam. Eu era única na minha profecia. Até que uma vez, irmãos, aconteceu que na igreja, então, todos profetizavam que só com o meu servo, não conta para mais ninguém, e que eu não era. E então o Senhor, ele me usou para revelar as coisas ocultas das pessoas, para fazer chamados de atenção, para fazer promessas. O Senhor, ele me usou dessa forma. E com o irmão que tinha inveja de mim, ele só falava de coisas grandiosas. Ele dizia: você terá o dom de levantar os mortos e você ressuscitará muitos mortos. E essa pessoa contava para o outro e outro para o outro, e todos profetizavam a mesma coisa. Todos profetizavam: e tu ressuscitarás os mortos, e tu ressuscitarás muitos mortos. Eles se copiavam das profecias pela falta de maturidade. Falta de maturidade por não ter doutrina. Eu nunca me deixei contaminar disso. Eu via essas anomalias e eu ficava quieta, porque eu não tinha poder nem autoridade na igreja. Eu só cumpria com o meu dever, o que Deus tinha me dado. E quando eu orava pelas pessoas da primeira vez, as pessoas ficavam felizes. E já quando elas tinham que passar a sua vez com esses outros irmãos, as pessoas iam embora tristes e reclamavam com o pregador. Essas pessoas falaram para mim coisas que não estão certas, coisas que não têm a ver com a minha vida. E as pessoas começavam assim. E Deus, ele disse para mim naquela época, faz muitos anos, começando a igreja, o Senhor me disse: tu serás profetisa. Então, bem, agradeço ao Senhor. Hoje eu considero que sou profetisa. E aquelas pessoas que se deixaram contaminar na sua vida espiritual, copiando os outros e tentando ser igual aos outros profetizadores, eles hoje em dia não são nada. Os que cresceram comigo na igreja ainda estão vivos, mas hoje em dia eles não têm nada. E eu agradeço a Deus que eu cresci na minha parte espiritual, mas eles nada. E Deus tinha lhes dado os dons de profetas e profetisas, mas o que aconteceu? Eles não conseguiram trabalhar esses dons pela sua fraqueza, pela imaturidade, porque eles copiam. Ficam ouvindo os testemunhos, então a cada testemunho que eles ouvem, pensam: eu também profetizarei isto, para que as pessoas tenham testemunho. E acontece que não é assim, porque é Deus quem sabe o que ele quer falar para cada pessoa, por quem ele quiser. Deus, ele não fica com bobagens, falando coisas ridículas. Deus realmente fala o necessário, o que o crente precisa. Ele não fala coisas bobas que realmente não têm sentido nenhum, só as que servem para o crescimento espiritual. Então, irmãos, hoje em dia temos profetas sim, temos profetas nas igrejas e eu conheço muitos, e há profetisas, e eu conheço, mas eu não falo para eles que eles são profetas, nem falo para elas que elas são profetisas, porque senão começarão
começarão a falar e começam todos os imaduros a profetizar. Tu és profeta. E falam para outra, tu és profetisa. Desde este momento tu és profetisa. Desde este momento serás profetisa. E o que acontece é que eles não têm nada de Deus. É Deus quem dá os dons. E na igreja. Mas eles trabalharão e trabalham. E é por isso que eu ensino para que as pessoas façam o trabalho que Deus lhes deu, que façam o seu trabalho, que continuem em frente, que cresçam na sua vida espiritual, que amadureçam para que vejam como Deus os respaldará. Mas, irmãos, na igreja também há mestres e mestras, só que ainda não chegou a vez deles, não chegou o momento deles, mas um dia chegará. E vocês, os que acreditam que ainda não têm nada, não se preocupem, porque em qualquer momento vocês também receberão. Mas sejam únicos, sejam vocês mesmos, não copiem, não imitem os outros. Vocês devem ser maduros na sua forma de agir, e dessa forma vocês triunfarão e conseguirão ver o que tanto seus corações desejam. E um dia vocês mesmos descobrirão os profetas e profetisas da igreja. Vocês vão descobri-los. Mas o Senhor, Ele se reserva por causa da imaturidade. Ele se reserva, Ele guarda muitas coisas. E eu guardo também para não fazer mal a ninguém. Para que não venha o orgulho e a vaidade. Então, mesmo assim, nós queremos sim que o Senhor aperfeiçoe as nossas congregações, que Deus respalde todos nós. Portanto, irmãos, vamos aqui em pé, vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esta oportunidade que Deus nos deu de nos congregar hoje aqui neste lugar, que mesmo que o diabo ele está tão enraivecido com todas as bênçãos que vocês vão receber, mas os louvores sejam para Deus. Mas melhor que o diabo mostre a sua raiva, como ele fez com o corpo de Moisés, ele ficou brigando por um corpo que não tinha mais validade, mas ele não conseguiu a alma. E nós hoje, Deus nos abençoa, está nos abençoando, Ele vai nos abençoar. E o diabo, ele terá inveja. O diabo ficará invejoso. E vamos orar. E nós vamos pedir para o Senhor, cada um de vocês peça a Deus curas ou liberdade de bruxarias, feitiçarias, ou de maldições, ou de incapacidades, ou deficiências, de problemas financeiros, problemas de dinheiro, de brigas nos lares, da família, de, falta de compreensão entre os casais, porque o diabo talvez ele quer separar alguns. Então, vocês têm muitas petições, cada um tem uma necessidade ou muitas. Vocês falem com o Senhor e digam para o Senhor, porque Ele conhece a sua necessidade, Ele conhece o seu pedido, o seu anseio. Peçam a Deus e não duvidem porque Deus está aqui no meio da inveja do diabo, mas o Senhor está aqui conosco. Santo Pai, vamos orar. Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o nosso Deus de Moisés, de Daniel, dos profetas, que falaste com eles, tu falavas com eles, meu Senhor, tu enviavas mensagens para o povo e falavas para cada pessoa e consolaste muitos e deste muitas promessas e muitas bênçãos. Tu te manifestastes, fizestes milagres e sinais e consolastes os corações.
Pai, enviaste o Senhor Jesus à terra para consolar o povo, para alimentar as nossas almas, para abençoar-nos, para nos guiar pelo caminho reto, pelo caminho da vida eterna. Tu, Senhor, enviaste-os para que nós conhecêssemos a Tua verdade, a Tua misericórdia e o Teu amor, e que conheçamos um Deus vivo, um Deus que se manifesta, um Deus que promete e cumpre as Suas promessas, que sentes dor pelos sofrimentos, pelos que estão aflitos, pelos que estão tristes, pelos que são deficientes. Tu consolas e secas as lágrimas de todos e limpas, Senhor, o coração e também curas as feridas, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Criador. E todos me seguirão, e todos se converterão, e todos crerão e buscarão o meu rosto, buscarão os meus caminhos, e eu vou segui-los, vou seguir os passos de cada um, e observarei as suas obras, vestirei com vestes novas muitos. Eu estou os vestindo com roupas embranquecidas, e eu estou dando poderes e autoridade, e farei prodígios e sinais, e eu os vestirei com vestes sacerdotais, muitos de vocês, e eu mudarei o coração de alguns que ainda duvidavam e não criam nos meus caminhos a minha palavra. Eu tirarei os sofrimentos e as amarguras, eu prosperarei o caminho. E continuarão em frente, porque não andarão mais aflitos nem tristes. Eu os ajudarei a levar o seu fardo, e as tribulações vão diminuir, e serão tiradas as dores e os sofrimentos, e as lágrimas também vão secar. E vocês obedecerão às minhas coisas. Eu revestirei de poder do alto muitos que anseiam e desejam serem revestidos do poder do alto. Muitos que se converteram, eu lhes darei muito mais, e viverão alegres e confiantes, não terão tristeza, nem sofrimento, nem amarguras nos seus corações. As suas vidas mudarão, terão regozijo e alegria nos lares, e o triunfo vem, o triunfo espiritual, triunfos e grandes bênçãos materiais e espirituais, e também se vêem grandes ganhos financeiros para muitos. Não faltará nada, porque todas as suas necessidades serão providenciadas, e eu os vestirei com vestes novas a cada vez que vocês clamarem e me buscarem de coração. Vocês terão vestes novas, e eu os colocarei no alto. Acabará a tristeza, a amargura e os fracassos de muitos. Vocês têm que ter ânimo e seguir em frente e não desmaiar, porque muitas virtudes e muitas qualidades eu estarei lhes dando para que vocês triunfem nas suas vidas espirituais. O dinheiro não faltará, porque eu providenciarei tudo o necessário. E haverá muita bênção. Todos os que me ouvem e buscam os meus caminhos, e querem aceitar a minha palavra, e querem me obedecer e me agradar em todos os meus caminhos, eu os abençoarei grandemente, e os abraçarei, e os acolherei. Vocês serão meus, e eu os prosperarei, e os guardarei, os protegerei em todos os seus caminhos. Não fiquem com medo, nem angústia, nem tristeza, porque muitas curas eu dei, muita prosperidade e bênção eu dei, e estas bênçãos vocês verão no decorrer dos dias. Cada um verá a sua bênção e o seu triunfo.
Alguns anseiam ter moradias, alguns anseiam e desejam fazer viagens, conhecer lugares específicos, e eu concederei para muitos esses desejos e as petições dos seus corações, como também eu estou curando, estou libertando muitos, estou quebrando as correntes e as ataduras e tirando bruxarias e feitiçarias e maldições e destruindo a obra do maligno. Então sigam em frente, sejam firmes e busquem com todo o seu coração, porque eu ficarei atento na porta para abrir a todos os que me chamarem. Me chamarão, me buscarão e eu estarei lá presente. Busquem e sigam em frente e não desmaiem nos seus corações. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Te agradecemos porque tu és poder, a tua palavra é verdade, misericórdia é para sempre, eterno Deus. Te agradecemos, Senhor, porque as tuas vitórias tu nos darás, as virtudes que tu darás para o teu povo, os dons espirituais também. A doutrina que ensinarás para eles, os teus caminhos se abrirão, Senhor. As portas das bênçãos serão abertas para muitos, Senhor. Obrigada. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te damos a honra, a glória e o louvor. O louvor seja para o Todo-Poderoso. Louvores para o Todo-Poderoso. Glorioso, Senhor. Glorioso, meu Deus, o meu Rei. Os louvores sejam para ti. Tu és grande, meu Senhor. E mesmo com a inveja do diabo, e mesmo, Senhor, com os empecilhos que o diabo coloca nos nossos caminhos, nós te seguiremos, Senhor. Nós te seguiremos e louvaremos o teu nome e te exaltaremos, Senhor. Te louvamos, o meu Deus. Louvamos o nosso Rei. Louvores ao Rei. Bendito é o Senhor. Bendito é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar conosco. Obrigada por estar conosco. Abençoa todas as tuas pessoas. Olhos que vêm de longe, os guarda, os protege, Senhor. Os guarda de toda maldade, todo perigo. E os leva para os seus lares. Cuida deles, meu Senhor. Cuida deles, o meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Santo Pai. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome para sempre. Glorioso é o meu Senhor. Glorioso, glorioso, aleluia, poderoso. Poderoso é o meu Senhor, poderoso. Sabemos que estás aqui conosco, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Santo Pai. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Coloca azeite nas nossas lâmpadas, Senhor. Põe azeite do Espírito Santo. Espírito Santo, desce. Que o Espírito Santo desça com os seus dons maravilhosos. Obrigada, Senhor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste
mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aqui. Obrigada, Senhor. Louvores sejam para ti. Obrigada, Santo Pai, bendito Deus. E o coro há um coro que nós devemos cantar sempre ao Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer. Y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quantos querem servir ao Senhor? Quantos? Porque este coro é um coro de compromisso de nós com o nosso Deus. Nós devemos servir o nosso Deus e cantar ao Senhor. Sempre temos de cantar, mesmo que você cante o mesmo coro todas as vezes. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada. Todas as igrejas que vieram de Cúcuta, de Santander, no norte. Obrigada os que vieram da Venezuela. Muito obrigada. Por favor, cumprimentem todas essas pessoas queridas. Cumprimentem todos os irmãos que não conseguiram vir. Que o meu Deus esteja com vocês. E lá estaremos. Quando o Senhor permitir, estaremos aos domingos, não é? É o nosso encontro aos domingos. Que o Senhor abençoe. Deus abençoe. O Senhor abençoe. Até a próxima. Até em breve, até em breve, até em breve. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, irmãos. Até em breve. Obrigada.